além do que consideras o teu orbe, transporta as fronteiras da tua dor. Quanta dor! Perdeste amigos e admiradores. Fugiram afetos e simpatizantes. Mas em verdade, nunca os tiveste contigo. Eram apenas acompanhantes da oportunidade. Faziam algazarra, comungavam presenças, fora, todavia, da realidade que buscavas. E a realidade é esta: solidão com a verdade. Tributo valioso exige a liberdade. Quantas vidas físicas exige o carro da guerra para doá-la? Preço elevado impõe o dever. Quantas lágrimas são vertidas no cultivo da gleba onde ele medra? Soma ponderável deve ser igualmente oferecida para o consórcio com o amor, único espólio de uma existência modelar. Não te descoroçoes, pois voltarão mais tarde os que te deixaram. Brilhará novamente o sol dos sorrisos. Soarão vibrantes depois as palavras em festival demorado de admiração. Será, porém, tarde para eles, porquanto já não te terão ao lado. Conserva o óleo da certeza no lume do dever e espera o dia após esta noite demorada. Ninguém poderia supor que a multidão exaltada que seguiu o Mestre em Jerusalém, devidamente assolada por vândalos mercenários, seria o coro que o vilipendiaria logo depois, a caminho do Calvário. Ninguém poderia supor que, embora abandonado na terra, o Pai Celeste estava com ele sem o deixar a sós. Nem que depois de uma tarde de tempestade e de uma longa noite, ele voltaria vitorioso sobre todos e tudo, para continuar o ministério junto aos que o abandonaram. Queridos amigos do programa Em Busca do Sagrado, estou aqui neste momento no Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, numa atividade do 9º Encontro de Evangelizadores do Conselho Regional 6, o qual estou coordenando atualmente, junto com Elcio Menezes de Irará. E aqui relembrando nesta sala, onde André Luiz Peixinho, não especialmente nesta, mas aqui nesta casa, onde ele trabalhou ao longo dos anos, estudou ao longo dos anos com seu pai, Aristóteles Damasceno Peixinho, e trouxe, dentro da sua envergadura moral, um exemplo maior que eu fiquei como lembrança inamovível, a humildade e o respeito que ele tinha e tem como espírito ainda a todos aqueles que o cercavam. Então, a minha reverência a André Luiz Peixinho pelo seu grandioso legado, humildade, amizade sincera, que era o que ele tinha para todos nós e que emocionava cada um, quem o conhecia mais de perto. Portanto, André, aceite neste instante, no dia 30 de março, onde estiveres, no plano maior da vida, o meu abraço, o meu reconhecimento pela sua humildade e pelo seu amor à doutrina espírita. Obrigado, querido irmão. Os soluços de dor são compreensíveis até o ponto em que não atingem a fermentação da revolta, porque depois disso se convertem todos eles em censura infeliz aos planos do céu. A enfermidade jamais erra o endereço para suas visitas. As lágrimas, em verdade, são iguais às palavras. Nenhuma existe destituída de significação. Somente chega a entender a vida quem compreende a dor.
A evolução regula também o sofrimento das criaturas e nela se evidencia mais superficial ou mais profunda, conforme o aprimoramento de cada uma. Se você pretende vencer, não menospreze a possibilidade de amargar algumas vezes a aflição da derrota como lição no caminho para o triunfo. Aprende melhor quem aceita a escola da provação, porquanto, sem ela, os valores da experiência permaneceriam ignorados. A dor não provém de Deus, de vez que, segundo a lei, ela é uma criação de quem a sofre. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa por mais este encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Pranto e ranger de dentes. Todas as vezes que ouvimos o evangelista Mateus encerrar suas parábolas com tal afirmação, reforçamos a ideia de que nesse mundo teremos tribulações e que o sofrimento é algo inerente ao existir. De fato, basta olhar para qualquer lado para ver graçarem a dor e a angústia, e a pergunta é: há algum propósito nisso ou é mero castigo? Para falarmos sobre este assunto, o programa de hoje tem o tema Revelados pela Dor. Transformações possíveis dos que experimentaram a alegria das superações e descobriram o lado bom de tudo isso. Eleanor Rodman Porter, romancista norte-americana, nascida na cidadezinha de Littleton, New Hampshire, em uma tradicional família da região, publicou no ano de 1913 um livro que viria a se transformar em um clássico da literatura infanto-juvenil. A história trata de uma menina órfã de 11 anos de idade chamada Pollyanna, que chega a uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos, adotada por uma tia rica, irritadiça e intransigente chamada Polly Harrington. Adaptada a reveses da vida, a menina Pollyanna vai cativando a todos com o seu jogo do contente, segundo o qual, em tudo, há sempre uma coisa capaz de deixar a gente alegre. É uma questão de descobri-la. Atualmente, quando se fala sobre temas como superação e ressignificação da vida, normalmente se associa a esta prática uma visão poliânica da existência, uma espécie de jogo do contente que nulifica os males do mundo, substituídos por uma visão inocente e extremamente positiva que prejudica a capacidade de resiliar dos que assim procedem. Fugas espetaculares, fragmentações e dissonâncias cognitivas são observáveis nesses casos, mas como toda generalização é limitante, esta não foge à regra. O fato de vivermos ainda em um local onde as provas são mais abundantes do que as contemplações chama a atenção à dor como um instrumento poderoso de sinalização de desequilíbrios passíveis de reparação, sendo como todo marcador somático moral algo para o qual devemos prestar muita atenção. Sem a dor, as disfunções orgânicas para além dos olhos passariam desapercebidas, fazendo o indivíduo descuidar do uso de medidas profilático-curativas apropriadas. No campo moral, a mesma situação se observa, se por um lado, a insensibilidade pode causar um esfriamento em relação às dinâmicas do mundo, tal postura inibe possíveis ajustes de conduta, levando o indivíduo a uma atitude passiva e, consequentemente, retardadora do passo. Instados a progredir sempre, como regra geral, dois elementos corroboram para o fustigar das almas em busca da reparação: a culpa e a dor. A culpa pelo ressumar dos conteúdos dos atos do pretérito, confrontados com a consciência em elaboração. E a dor, derivada dos descaminhos ou mesmo como resultado de tais cometimentos, impulsionam o ser por meios dos quais lhes aliviarão o estado de desconforto em que se encontra. Em um tratado de grande profundidade sobre o assunto, Leon Denis vai dizer que há uma imensa contradição aparente entre o amor divino pela criação e a dor inclemente que paira sobre ela.
No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele enfatiza que tudo o que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E todavia o amor é a lei do universo, e por amor foi que Deus formou os seres. Segundo ele, a dor seria uma lei de equilíbrio e educação, cabendo então a questão, para além da famosa por que existe a dor, a mais atual: e se a dor não existisse, como seria? A vida é um convite às expressões de cada um, e essas passam pelo fruir das sensações e emoções provenientes das relações com o mundo, dando aso à pessoa que se é. Dessa forma, ser ou estar no mundo é sempre poder escolher entre quais seriam as melhores experiências a serem vivenciadas, buscando o menor esforço por deliberação lógico-dedutiva, maximizando o prazer daí advindo. Contudo, essa mistura de razão utilitarista com a lei das consequências resulta em prova de amargo sabor, demandante de soluções. Esvaindo-se pelos cantos desafortunados da moral, o ser debate-se nas esquinas com as soberanas leis que o governam, sendo colhido pelo processamento interior daí resultante, evocando o aguilhão que se lhe acompanha quase sempre. Nesse duro embate, forma-se a densa sombra que lhe povoa o inconsciente, programando futuros encontros com os ajustamentos. O gênio, diz Denis, não é somente o resultado de trabalhos seculares, é também a apoteose, a coroação de sofrimento. E Poliana, onde ficam os sábios conselhos do jogo do contente? Se existem obstáculos, deve haver forma de superá-los. Para prosseguir, seguir adiante, é necessário fazer algo efetivo. A ignorância que nos impulsiona ao erro será desbastada no tempo longínquo da evolução. Porém, os instrumentos com os quais se aparelha o espírito podem tornar esta jornada mais prazerosa do que pode parecer. Nesse sentido, a visão da imortalidade da alma, do glorioso destino ao qual ruma a humanidade, é fator empoderador e, claro, atenuador de quaisquer dificuldades, posto que, qual pedra de toque, desbasta o erro fazendo brotar a sublime verdade. É necessário sofrer para adquirir e conquistar. Os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas, diz Denis, em uma versão mais sofisticada do jogo do contente. Na história, os grandes triunfadores não foram os que obtiveram ostensivas vitórias sobre seus inimigos, nem os que auferiram grandes somas com negociações audaciosas. Os verdadeiros conquistadores foram os que venceram as sombras do inacabado eu, adentrando em este vasto cipoal de impressões e sentimentos desconexos, resgatando si mesmo em meio a tantos personagens componentes de sua história. Foram aqueles que dominaram o mundo, superando as necessidades deste, que conquistaram a incondicionalidade do amor sem reservas. Desta forma, sem impingir a dor desnecessária, não reparadora, mas enfrentando com altivez cada etapa do seu desenvolvimento, o viajante rumo à perfeição ousou ser mais sem detença ou impedimento. A dor, mestra divina, faz brilhar o diamante escondido, joia rara da vida que estua em cada um de nós. Portanto, qual Michelangelo? Concentra-te no que faz e como o escultor faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face
gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, a que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor a mestra divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Aqui, modela berços entre chagas atrozes com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali, traça programas reparadores entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Agora, reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários que se digladiavam no ódio, para que se reconciliem por intermédio de prementes obrigações, segundo os ditames da natureza. Depois constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente, quantos se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retornem ao culto da verdadeira fraternidade. Hoje, refaz a inteligência transviada nas sombras, pelo calvário da idiotia. Amanhã, recompõe com o burio de moléstias ingratas a beleza do espírito que os nossos desregramentos no corpo transformaram tantas vezes em fealdade e ruína. Aqui, corrige. Adiante, esclarece. Além, reajusta. Mais além, aprimora. Incansável na marcha, cria e destrói, para reconstruir ante as metas do bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Semelhante gênio invariável e amigo é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. Recordemos, no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos, na jornada de cada dia, quando visitados pela provação que nos impõe a suor e lágrimas, asserenemos o próprio espírito
e sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade, aceitando a lição. Falar de André é falar de ineditismo, é falar de originalidade, é tocar de forma bela na inteligência. André era filósofo, médico, psicólogo, era poeta. Era poeta na forma peculiar que abordava cada assunto, cada aspecto do comportamento humano, principalmente naquele relacionado à mudança de atitude interior perante a espiritualidade, porque eu acho que esse foi o seu maior movimento interno, impulsionar as pessoas a viver o sagrado, a sentir-se espírito. Eu tive vários contatos com André desde pequeno, porque todos nós éramos do Centro Espírita Deus Cristo e Caridade, na cidade de Serrinha, junto com seu saudoso pai, Aristóteles Damasceno Peixinho, querido Totti, e sempre aquela figura carismática, enigmática de André, estava presente em diversos momentos da nossa jornada espiritista. Além desse viés de orador nato que encantou todo mundo pela concatenação das suas ideias, pela engenhosidade que nos fazia pensar em cada palestra, tinha um lado humano que ajudava, no silêncio, todos que necessitavam de seus conselhos, ou mesmo de consultas particulares. Quando ele não podia, por qualquer motivo alheio, buscava quem de melhor teria naquela ocasião para, no seu extenso núcleo de amigos, ajudar aqueles que o procuravam, às vezes pagando as consultas do seu próprio bolso e às vezes direcionando para o melhor atendimento. André era presente, em que pese sua agenda estar sempre cheia. Uma vez minha mãe, falando das diversas comunicações que tivera com a espiritualidade por meio do velho peixe, falou que uma mensagem em particular lhe gravou o coração. Era do espírito de Skol, chamado Actus, que dizia que André era um sol, era como um raio de sol. Nesse aspecto ele estava certo. Um sol esquenta, que aconchega, que brilha, que ilumina onde passa, que traz luminosidade aos corações aflitos. Por isso, André, canto uma música para saudar essa nobre alma que aqui passou, iluminando os nossos caminhos. Música essa que ele mesmo gostava. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Um dia, andando em busca de respostas às suas indagações, Barti El-Zamar caminhava por uma longa estrada prenhe de uma atmosfera que inspirava elevados pensamentos. Imaginou o jovem Barti que seria possível acalmar os vieses que a vida apresenta de tempos em tempos, responsáveis diretos por dissabores sem par, intercalados por momentos de alegria que calavam soberanos os imperativos da consequente negatividade que neles se instalava. Segundo suas crenças, o Criador teria feito as criaturas de forma a dar-lhes o discernimento entre o bem e o mal, permitindo-lhes agir em conformidade com as escolhas proporcionadas pelo livre arbítrio. Assim, uma vez compreendendo a gênese do mal, cabia-lhe realizar a escolha certa, seguindo pelos virtuosos caminhos da evolução. Feitos inicialmente de maneira simples, porém com capacidades inatas de grande expressão, cada ser assim criado traria em si o máximo em potência, a experiência como campo de ativação das capacidades e o discernimento para atrasar ou apressar o passo no rumo certo dos acontecimentos.
Contudo, tal conduta não parecia coisa fácil e Barti, tentando encontrar a lógica do Criador, partia para entender definitivamente as ferramentas disponibilizadas por este para tal empresa. Saiu em demanda das cidades próximas, imaginando que pelo caminho pudesse encontrar as respostas tão desejadas. Em sua primeira parada, encontrou uma moça sentada à beira do caminho. Expressava lirial beleza e um sorriso de largo aspecto. Quem és tu? Arguiu o jovem Barti. Chamo-me Felicidade. Sou aquela que promove momentos de alegria aos caminhantes dessa estrada. Barti encarou a Felicidade de frente, percebendo algo em seus olhos que denotava uma certa frustração. Mesmo assim, perguntou: Amiga, procuro as ferramentas de Deus para a evolução dos homens. És tu, por acaso, esse providencial instrumento? Não. Infelizmente, chego precoce nos discernimentos infantis e tardiamente nas fases posteriores dos encontros do ser consigo mesmo. Sou eu quem concede a esperança quando faltam as forças, dou estímulo nas paradas para repouso e torno-me anelo precioso às boas deliberações. Mas, por não me compreenderem, tomando-me por fugidio aspecto, rapidamente sou substituída pelas tristezas e incertezas que lhes povoam a mente. E aquilo que por alguns segundos é fruição do paraíso, torna-se uma sensação de vazio que corrói o peito qual droga poderosa, tornando-me fugaz qual vento que balança os galhos da velha árvore. Contudo, serei eu que irá recepcioná-lo às portas do grande reino quando chegar a hora do encontro. Barti El-Zamar agradeceu a Felicidade e pôs o pé na estrada para as próximas paragens. E após algumas léguas, viu à beirada da estrada uma velha cômoda com um espelho que parecia assim abandonada, dado o seu aspecto. Quem és tu? Indagou o peregrino. Chamo-me Beleza, às ordens, para dar-te uma ideia otimista de si mesmo. Barti aproximou-se da Beleza, explicando o motivo da sua viagem, e a velha cômoda, arrumando-se toda para dar as respostas desejadas pelo rapaz, completou: Infelizmente não sou a ferramenta, embora esteja refletindo minha imagem por toda a estrada. Sou eu quem faz o caminhante admirar os caminhos. Sou eu que lhes agrada a visão ante as contemplações que se lhe irrompem aos olhos. Mas não sou eu quem os faz crescer. Infelizmente, os caminhantes tomam-me por valorosa conquista, adoram-me nos altares e nos cultos à personalidade tão comuns por essa estrada, esquecendo que desta forma sou expressão viva da impermanência e quem crê que por mim chegará aos píncaros da existência certamente se perderá no cipoal da vaidade e das decepções. Zamar agradeceu a companheira e continuou adiante. Haveria de encontrar por certo a resposta tão desejada. A estrada se fazia sinuosa, algo estreita, quando de repente surge à sua frente um livro dourado, posto convenientemente sobre um banco de praça. Aproximou-se do livro encantado por sua beleza, em ato convidativo às providenciais explicações. Chamo-me cultura, sou eu quem traz aos homens as informações, as quais são imperiosas para que eles cumpram os deliberativos dos seus papéis. Porém, não sou a ferramenta principal. No máximo, eu seria uma coadjuvante no processo, auxiliar que carrega as lições onde as mesmas se façam necessárias. Por vezes sou esquecida, pois não trago nenhuma sensação mais agradável, exceto aquelas provenientes das mentes que se expandem ante os novos conhecimentos. Alguns me tomam por escudo, colocando-me como símbolo de grandeza, motivo de arroubo sem sentido e jactância desmedida. Estarei presente ao grande encontro e por ele receberei alguns aplausos por minha colaboração no processo. Lamento, mas sua busca ainda não terminou. Mais adiante, Zamar encontrou-se com um pote dourado, dentro do qual havia moedas de ouro e prata, assentado sobre um pequeno altar improvisado. Após as apresentações iniciais, perguntou: Quem és? Sou a riqueza,
Respondeu o áurico vaso. Infelizmente, não sou quem procuras. Ajudo em muito no processo, mas não sou eu quem faz os homens maiores. Promovo o desabrochar das ciências, da cultura, das melhores condições de habitabilidade no mundo. Promovo dignidade à pessoa humana e sem mim a estrada ficaria bem mais complicada. Contudo, sou abismo sem fim, mosto promotor de embriaguez. Sou o manto que cega os olhos dos incautos viajantes. Sou o visgo das pedras molhadas da lagoa, onde facilmente escorregam os que não são capazes de me entender. Após as explicações, a riqueza fechou os olhos e pareceu dormir. Por certo, ali não havia as explicações finais demandadas pelo jovem Zamar. Após dias e dias de exaustivo caminhar, o jovem adentrou em uma gruta que ficava à beira do caminho e lá avistou, incrustado nas paredes, um grande diamante que, a despeito de imensa beleza, evidenciava um certo ar de melancolia, chamando a atenção de Zamar. — Quem és tu? Perguntou Barti. — Sou a dor. Prazer em conhecê-lo, respondeu a pedra sem hesitar. O peregrino contou a dor o que estava procurando e, tomando-a por algo desagradável, já se aprumava para sair daquela gruta em que se encontrava, quando, para sua surpresa, a dor falou. — Sim, sou eu, a ferramenta divina da evolução. Sou eu quem desbasta as arestas, quem poda os brotos decaídos. Sou eu quem resgata a harmonia quando contrariada. Sou eu quem chama a atenção das doenças do corpo e as chagas da alma. Sou eu quem fustiga o pensamento que demanda a cultura, quem ensina a aplicação coerente dos recursos. Eu sou a divina professora aos seus serviços. Zamar observou o diamante preso e, por certo, imaginou-o repleto de incompletude e imperfeição, ao que, percebendo o franzido rosto do jovem rapaz, a dor anuiu. — Jovem, vês-me expelir ao mundo algo apenas da minha beleza, algo do meu valor. Serei a felicidade após a ação do buril, assim como sou a solidez que surgiu das titânicas pressões que sobre mim atuaram. Eu sou a pedra sem valor, criada e valorada para ser o símbolo da vitória. Vês, amigo, que sem mim dificilmente tu serás aquilo que anelas, e para ti serei fiel escudeira a despertar as tuas capacidades adormecidas. O jovem agradeceu a dor e feliz partiu para novos enfrentamentos, novas deliberações. Doravante, a dor não mais seria inimiga e ele, enfim, havia compreendido a lógica de Deus. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar, o livro que caindo d'alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Este fragmento do poema de Castro Alves retrata a trajetória de André Peixinho nesta partilha do conhecimento. Suas palavras não eram apenas instruções, ele as procurava vivenciar. O mestre, ele contagia o educando pela prática. E você, querido Peixinho, contagiou o meu ser no entendimento que hoje tenho de quem pretendo ser e de quem sou. Minha existência, ela se alterou a partir de caminhar contigo. Ter partilhado de sua presença, com certeza, alterou meu mundo íntimo e continua alterando, porque ecoa em mim as suas palavras. É como se você estivesse falando novamente nos nossos encontros. Que sorte a minha, pelo privilégio de ter compartilhado uma pequena fração de sua existência. Que alegria, Peixinho, saber que continuas a espalhar belezas por onde andas. Pensando sobre a eternidade, acredito nela, porque é ela que guarda aqueles que não estão mais aqui. Obrigada, Peixinho. Obrigada mesmo. E sei que você está muito bem por tudo que você foi, por tudo que você é e por tudo que você fez.
mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. 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 Um ano em peixe. E parece que foi ontem que conversamos pela última vez por telefone. Você com as suas preocupações com a minha saúde, permeada sempre com aquele humor inteligente, as tiradas de improviso que sempre me levaram ao riso solto. Parece que o tempo não passou, porque as marcas que você nos deixou não se apagam. Sua mente sempre brilhante, uma capacidade enorme de apreensão de conhecimento, mas ideias muito além do nosso tempo, pelo menos do meu tempo, que mal conseguia acompanhar aqueles seus raciocínios. Todos nós gostaríamos de ter convivido muito mais com você, partilhar do seu conhecimento e, acima de tudo, da sua amizade. Minha fala é uma homenagem e, acima de tudo, o registro de uma saudade. Uma saudade boa, alegre, cheia de recordações felizes e esperançosas. Porque eu tenho a certeza que tudo isso que você nos mostrou durante a vida permanece vivo, pujante, inspirando mentes e trazendo inovações que logo estarão materializadas entre nós. Mais uma vez, é breve, amigo. Que Deus e o Mestre Jesus continuem sendo seus guias nessa nova fase da sua existência imortal. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, privada a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se converteu em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe de uma criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre todos os destinos da humanidade? Jesus fita a interlocutora, olhando firme e de maneira muito tranquila, fala de uma forma importante. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra, ela é o caminho.
A luta que ensina e edifica, com certeza será sempre a marcha. O sofrimento, ele vai ser sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda que com certeza é a mais verdadeira. Alguns instantes se ecoaram lamas e o mestre então volta a ponderar. O excesso de poder vai favorecer sempre ao abuso. A demasia do conforto não raro vai trazer sempre o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos reclamava uma explicação muito mais ampla, ele vai e elucida fraternalmente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou a própria conta um homem comum desde o nascimento deste homem. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e ensinou também para que ele aprendesse a movimentar os músculos, a sorrir, a relacionar e a se asilar nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os seus impulsos novos, favorecendo-lhe o ensino de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o hora a hora de influências perniciosas ou mortíferas de espíritos infelizes que o arrebataria. Por certo, para os sorvedouros da morte, clareou-lhe cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou a formar um reino de santificação e de serviço, progresso e aperfeiçoamento dentro de um lar. O homem, todavia, que nunca se lembrou de agradecer as vitórias que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado benfeitor invisível. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, ele, gesticulado, revoltado, estava sempre contra o céu e acusava o Supremo Senhor de injustiça e de indiferença. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de segurar, quando então um anjo maior se mudou dele e tentou que o primeiro dissabor do tutelado, suportou por excesso de regalias, se convertesse então em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a encontrar os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Fim da historieta. Esperou Jesus que Raquel expusesse naquele momento alguma dúvida, mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível.
Suspirador caminhando em negra estrada, qual megera da sombra em noite escura, e perguntei ralado de amargura: por que nasceste, bruxa desvairada? Por que ostentas a espada estranha e dura sobre o seio da vida atormentada, reduzindo à miséria, cinza e nada, todo sonho de paz e de ventura? Mas a dor respondeu: cala-te, amigo. Na torturada senda em que prossigo, o veneno do mal morre infecundo. Sem meu gládio que salva pouco a pouco, o homem padeceria cego e louco em tenebrosos cárceres do mundo. Voar além, vencer limites, veloz, veloz, e descobrir o voo maior não é voar, é estar. Sobreviver, lutar pelo ouro, enriquecer. Um dia ver o maior tesouro não é ter, apenas ser. Limites provisórios, efeitos transitórios, conceitos sem valor. O homem vive de aparências, troca ilusões por verdades e nem percebe a essência que move as suas realidades. Pense no definitivo. Em um dos seus mais belos legados à humanidade, que expressou no capítulo 3 de As Bem-aventuranças e Outras Belezas Espirituais o reflexo do seu interior, dizendo: quando a brandura permeia os pensamentos e ações, as palavras consolam, os silêncios aliviam. A presença é compreensão. A ausência é recordação afável. A aproximação é sinergia. O afastamento é ampliação do campo de influência. Educador de almas, onde estagias? Nos céus, entre as estrelas, no raiar do dia? Tua voz ainda ecoa numa sublime melodia, tocando fundos corações que buscam Jesus por seu guia. Se os que contigo conviveram guardam no peito o anseio de te rever um dia, até mesmo aqueles que desfrutaram de breves momentos contigo jamais esquecerão a tua harmonia. Rogaremos ao Mestre Divino que contigo conte sempre para tecer as belas lições de amor. Pois em nossas vidas, tocadas por tua brandura, tornaste o querido amigo, exemplo na caridade, eterno professor. Ensinamento que vejo nos climas de toda idade: quanto maior o desejo, menor a felicidade. Felicidade real que não sofre contradita,
aquela que vive oculta nos males que a gente evita. Quem sofre com paciência, cria, aprende, vence, alcança. Desespero é a dor do fraco que vive sem esperança. Vida terrena, uma noite de excursão atribulada. Dor, a lanterna bendita nas sombras da caminhada. Sem dor que a fome no peito, felicidade perdura, como sendo indiferença, ingenuidade ou loucura. O orvalho da manhã, criança, me fala do meu Deus. O cantar da brisa mansa me fala do meu Deus. A esperança que aqui dentro vai me fala do meu Deus. Bem dentro de minha alma sai a canção que eu fiz para meu Deus. Essa música ele pediu para que eu cantasse em uma manhã, sem muito aviso prévio, em algum dos muitos trabalhos em que ele estava envolvido. Que bom que eu aceitei. Em uma de suas palestras no Centro Espírita Deus Cristo e Caridade, em Serrinha, recordo dele relembrar uma frase do Mestre Jesus: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E assim, o nosso André partiu desse mundo, enquanto trabalhava. André sagrado, muito obrigado. Senhor Jesus, do pesado madeiro de minha inconsciência, em que as minhas fraquezas te crucificaram, ouve-me os rogos e não me negues teu socorro constante. Vidente divino, dá-me a graça de ver os favores com que me enriqueces em forma de lutas e sofrimentos. Benfeitor eterno, faze-me sentir a alegria do céu em minhas dores terrestres. Oleiro paciente, aquece a argila do meu frágil coração para que se transforme em vaso proveitoso ao teu serviço. Sábio juiz, infunde-me respeito às leis divinas que esperam a minha regeneração para a eternidade. Companheiro atencioso, auxilia-me a ser irmão de todas as criaturas. Médico infalível, cura-me as chagas íntimas alimentadas por minha própria imprevidência. Amigo admirável, sela meus lábios para o mal e inspira-me o amor infatigável ao bem. Aestre abnegado, não me faltes com as tuas lições de cada dia. Semeador celeste, protege a terra de minha alma contra os vermes da má vontade e da preguiça, para que eu te encontre incessantemente no trabalho que me concedeste. Senhor das bênçãos, não me relegues aos inconscientes desejos que nascem de mim e sustenta-me abençoado o caminho da vida reta, em que devo negar a mim mesmo. Tomar a cruz salvadora de minhas próprias obrigações e marchar ao teu encontro, hoje e para sempre. Que assim seja. Lá se vão 12 meses desde aquele nosso último encontro. Naquele sábado, quando fizemos o sagrado, mais uma vez, cheio de alegria. 12 meses depois estamos aqui lembrando de você. E para isso, vim algumas palavras em sua homenagem. Peixe, professor, querido amigo, conto aqui o que se deu comigo, observando os dias
que se afastam. As vozes silentes dos teus conselhos, sabemos, mesmo assim, eles nos bastam, por vemos-las em nós mesmos, qual espelho. Falou-nos tanto das belezas do além, do difícil trato do aquém, tristezas, alegria, exaltação e dor, sombras esvaindo inconscientes, vencidas ante os impulsos do amor, resgatando dos profundos os sonhos de toda a gente. Professor, querido amigo, foi assim que se deu comigo. Quando partiste assim, tão de repente, deixando no mundo os rastros das tuas lições, seguimos por nós, sem você pela frente, guiados por Deus, sob fortes emoções. Onde estás agora? Por certo não sabemos. Ora estás aqui, posto que o percebemos, ora em pleno céu, do qual és merecedor, pleno e consciente, regado pelas glórias do labor. Receba de nós, eternamente, a nossa gratidão, na forma de imenso amor. Amigo, leve aqui o meu abraço aonde for, e leve junto tua certeza desse amor. Leve ainda nos seus passos os olhares tão esguios, os vazios preenchidos por você. Amigo, onde quer que tua estrada te levar, que o sol seja a luz do teu caminho a iluminar. Se algum dia estiver triste, rogarei aos que te assistem, que te guardem e te abençoem nesse bem. Que o amor seja o pássaro a cantar, toda manhã iluminar. Os passos meus sejam os seus. Que o amor esteja contigo na amplidão, e seja a voz do coração a te dizer só pra você: valeu. Amigo, leve aqui o meu abraço aonde for, e leve junto a certeza desse amor. leve ainda nos seus passos os olhares tão esquios, os vazios preenchidos por você. Amigo. Seja o pássaro a cantar, toda manhã iluminar. Os passos meus sejam os seus. Que o amor esteja contigo na amplidão, e seja a voz do coração a te dizer só pra você: valeu.